Buenas, gente. Então, que tal, né? Metade do ano, estamos aí, né? Julho já bateu as portas aí. E aí, eu acho que a gente pega e começa a se questionar bastante, né? Mas antes da gente partir para o assunto, né, de hoje, eu queria saber se nós temos alguma vivente aí que é a primeira vez que está me encarando de frente. Alguma é a primeira vez que está online aí comigo? Ok, ok. Então, se tem uma ou duas, a gente conta, né? A gente conta nessa história. Então, vou me apresentar. Meu nome é Diluz, eu sou diretora. Gente, agora, dia 9 está fazendo 6 anos que eu estou completando de Mary Kay, né? 6 anos na Mary Kay. E há 6 anos atrás, eu vivia uma crise pessoal bastante intensa e difícil na minha vida, que foi a minha separação. Com ela, algumas coisas advieram, né, junto com a separação, que foi a gente, eu ficar assim, economicamente despreparada, né, com a mão na frente e outra atrás, né, ficar emocionalmente abalada, e a gente fica também com a autoestima da gente bem baixa, né. Buenas. Então, com esse quadro na minha vida, eu também trabalhava só com dança naquela época. A Silvia, a minha consultora aí que está online, me conhece desde aquela época, né? Bem, bem antes, né? Eu trabalhava só com dança e já estava também pedindo, eu queria alguma coisa diferente. Eu estava um pouco cansada de trabalhar com isso, né? Lá se iam assim vários anos trabalhando com isso e eu estava um pouco cansada mesmo. É um trabalho bastante desgastante, apesar de ser gostoso, né? A gente gosta de dançar e tudo, mas é desgastante. A gente, para viver, sobreviver disso, é muito complicado. A gente precisa trabalhar muito e não se pode, enfim, não se pode, não se ganha muito dinheiro com isso, infelizmente, né? Dentro do Brasil. Eu até vivi bem, eu não posso me queixar, eu fiz grandes coisas, grandes feitos na época que eu trabalhava com dança. Mas realmente, com a situação, eu tinha que reduzir o número de aulas que eu dava para poder dar mais atenção para o meu filhote, né? E então pesou, né? E pesou também a minha autoestima, não estava legal e tal. Eu queria mudar. Acho que quando essas coisas acontecem na vida da gente, a gente sempre procura melhorar, né? A gente quer fazer uma mudança e tal, né? E como eu tenho uma pele muito sensível, eu não podia usar qualquer produto, eu, na verdade, não usava nada, gurias, vou ser bem sincera com vocês, eu não usava nada. Parece mentira. Eu não usava nada, gurias, usava maquiagem para dançar, né, para quando a gente tinha espetáculo e deu, né, e de resto não tratava o rosto nem nada. Então, claro, imagina, eu estava com 47 anos, pode imaginar como é que estava a pele, né. Então, fui procurar uma dermatologista para fazer um orçamento, e eu também queria fazer uma cirurgia de pálpebra, era uma coisa que eu tinha, né, problema com isso, achava que estava muito, né, envelhecia demais e tal, e de fato, a gente sabe, né, que envelhece mais. Mas, enfim, fui fazer o tal do orçamento, saí de lá super chateada, porque eu não tinha dinheiro para fazer o tratamento e nem para fazer a cirurgia que eu queria, né. E fiquei bem mal mesmo, né. Daí 2 dias depois, uma colega minha de dança me ligou, dizendo que ela tinha entrado na Mary Kay e perguntando se eu conhecia, e eu digo: "Não faço ideia do que se trata, mas deve ser mais uma dessas, correntes, dessas redes, dessas, pirâmides", eu pensava assim, né. E aí ela: "Ah, deixa eu ir aí, eu quero te mostrar e tal". Eu digo: "Tá bom, vem, né, vem e me mostra tudo, vamos botar os papos em dia e tal". Ela veio, fez uma facial bem completa, eu gostei dos produtos, eu adorei, né, adorei o resultado, não tive reação alérgica, minha pele reagiu super bem, né.
E aí, tinha gostado de tudo, né. E como eu não tinha condições de comprar os produtos, a Amanda acabou me oferecendo a oportunidade para consumir os produtos com desconto. E eu entrei para isso, para consumir os produtos com desconto. Muito bem. Porém, né, eu comecei a ver que era um excelente negócio, que as pessoas que a gente não precisava fazer muita força para vender, que era só mostrar, né. E como eu estava precisando de dinheiro, acabou que eu continuei, segui fazendo, né, segui trabalhando com Mary Kay para aumentar minha renda, né. Durante 3 anos eu dividi o meu foco entre fazer Mary Kay e trabalhar com dança, né, continuei trabalhando com dança, sem levar muito a sério Mary Kay, era mais um bico mesmo, era mais uma renda extra, né. Ainda era a minha renda principal a dança, e depois de 3 anos eu resolvi reverter isso, né. Eu vi que tinha muita gente ao meu redor ganhando carro, ganhando dinheiro, ganhando viagem, e eu digo: "Bom, né, se eu tô nesse negócio há 3 anos já, então tá na hora de dessas coisas acontecerem comigo também". E foi depois que eu fui no seminário, que eu realmente, acreditei que podia acontecer, e voltei de lá determinada a fazer acontecer e fiz, né. E é assim, quando a gente decide, né, a gente vai lá e faz. E eu me lembro, eu quero falar isso, porque, assim, eu me lembro quando a gente vai no seminário, é janeiro, né, a gente faz a virada do ano, né, a gente tem essas promessas, a gente começa o ano sempre com promessas, né, com metas que a gente quer cumprir, enfim, né. E poxa, eu comigo não foi diferente em 2012, né, eu fui para o seminário, né, a gente bom, teve a virada do ano, e daí a gente começa a fazer várias projeções de um ano diferente, de coisas que a gente quer e tal. E quando eu fui para o seminário, isso se reforça, né. Então de vocês aí, né, que foram no seminário, certamente vocês voltaram de lá também pilhadas, né, e determinadas e tal, né, Silvia? A gente volta de lá, assim, com uma adrenalina a mil, né, querendo muito, né. E aí as coisas vão acontecendo, né. O ano começa a rolar, né. Então, né. E a gente começa a se envolver numa série de coisas, né, na vida da gente, e quando a gente vê, julho, metade do ano se foi, foram 6 meses, né. E aí, galera, e aí, bate, né, bate uma, né, uma culpa, sei lá, né. Então a gente fica pensando: "Nossa senhora, já estamos no meio do ano, parece que foi ontem", a gente é desespero, né, Suelen, bem assim, né. A gente pisca e o tempo, nossa, o relógio ele continua correndo, isso assusta muito, gente. Não assusta? A gente fica parece assim que tu, tipo assim, acordou, né. "Caramba, já estamos em julho", né. E isso dá principalmente quando a gente se dá conta que a metade, nem um terço daquilo que a gente, nem um quarto daquilo que a gente queria fazer, a gente fez, né. Daí chegou metade do ano e tu diz assim: "Ah, mas eu não fiz nada, nada". Parece assim, onde é que eu estava? Parece que a gente estava dormindo, né, parece que, sei lá, não é assim, gente? Quando a gente: "Pô, como assim? Já é inverno de novo?". Tudo muito rápido, exatamente. A gente não fez nem a metade do caminho que a gente se propôs a fazer, né. Então, quando isso acontece, gente, a gente tem 2 opções, tá. Uma delas é a gente se deprimir, porque dá para deprimir, né, dá pra deprimir. Tá sendo gravado sim, Amanda. Então, a gente deprime, né, e segue se lamuriando, até coloquei esse personagem de desenho animado, não sei se vocês lembram, eu sou das antigas, tá, então esse personagem aí, ó vida, ó céu, vocês se lembram?
Ele vivia dizendo isso: "Ó vida, ó céus", sabe, ele era um reclamão de marca maior. Ó vida, ó céu. Então, ele segue se lamuriando, né, bom, a gente faz isso que nem o personagem, né, e aí a gente vai ficar nessa lamúria mais meio ano, né, porque o ano vai passar e tudo vai continuar exatamente como tá agora, e aí quando tu te dá conta, dezembro, feliz ano novo. Gente, isso é muito sério, tá? Então, a gente tem duas opções, ou a gente se deprime, diz, poxa, não consegui nada, não vou conseguir mesmo, e aí fica nessa, e não faz, e não vira o jogo, né? Ou a gente se enche de força e decide virar esse jogo. E já, né? E parar de se culpar por não ter feito aquilo que tinha que ter sido feito, né? E de arrastar a corrente, tá? Então, é uma decisão. A gente pode ver as coisas. Eu sempre digo que tem duas formas da gente enxergar as coisas na vida da gente. Ou a gente enxerga elas como uma fatalidade, né, um caos, um apocalipse, né? Ou a gente enxerga as coisas como uma nova oportunidade, né? E tira o melhor proveito dessas lições, certo? Então, eu sempre vou escolher aprender, né? E aprender da forma mais suave, né? Porque não adianta tu chegar até aqui assim, e tal, e não fazer nada, né? Não fazer nada. Então aprende. Ok, nós estamos na metade do ano, nem um terço daquilo que eu tinha me proposto eu fiz, né? Enfim, não cheguei nem na metade do caminho que eu queria trilhar, as minhas metas não foram batidas, pode estar te fazendo esse monte de indagações, né? E aí eu vou ficar me culpando? Não, eu não vou ficar me culpando. Eu vou traçar, né, objetivos novos e vou às ganha, né? Agora, é uma coisa muito certa, né? Esse carinha aí, que é o Einstein, né? Ele tem uma frase que ele diz assim: o maior sinal de insanidade é seguir fazendo as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. Então, se tu chegou aqui na metade do ano e os teus resultados têm sido meia boca, mais ou menos, né? Não tem sido o resultado que tu gostaria, o que a gente precisa fazer é uma análise do que eu do que eu venho fazendo, né? Porque se eu não estou com nem metade do caminho que eu gostaria de ter percorrido feito, é porque o que eu estou fazendo não está me trazendo resultado, né? Então, não adianta tu querer ter resultado diferente se tu não estiver disposta a mudar de atitude, tá? Porque isso é loucura, né? É a verdadeira loucura, querer resultados diferentes continuando a fazer a mesma coisa, ok? Então, o que a gente precisa analisar, certo? Quais têm sido os resultados que tu tem obtido até aqui, tá? O que tu, mesmo bons ou ruins, né? O que tu faz e o que tu fez que te deu tal resultado, né? O que tu vem fazendo que tá, né? Olha, na maioria das vezes, o que acontece, Ellen? Diz assim, fiz uma análise, minha dificuldade é saber o que fazer agora, tá? Na maioria das vezes, a gente, quando faz essa análise, o que a gente detecta? Não é o que a gente fez de errado, é o que a gente não fez, né? Porque na maioria das vezes, existe o deixa para amanhã, né? Muito presente na vida da gente. A gente acaba protelando de fazer o que precisa ser feito. E a gente sabe o checklist todinho do que a gente precisa fazer. E por que não faz, né? Então, é claro que se você não fizer aquilo que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, não vai ter os resultados, né? O que a gente precisa fazer para obter resultados melhores, né? É realmente fazer. A gente sabe também
que o nosso trabalho, Mary Kay, uma receita, né? Uma receita de bolo. Mas às vezes nos falta determinação, decisão, né? Escolher fazer, né? Na hora. E tudo isso é que nos trouxe o resultado que nós estamos tendo hoje, bom ou ruim. Boa noite, Rosângela. Tudo bom, meu amor? Então, qual é a desculpa, né, que tu tem dado para não conseguir os teus melhores resultados? Porque a gente sempre tem uma desculpinha, né, para dar, né? Então, a desorganização é uma delas, né? Mas a desorganização também é uma desculpa. Se tu já sabe, né, que ela é alguma coisa que te atrapalha e tu deixa que isso te atrapalhe, então tem alguma coisa errada aí, né? Eu vou falar da desculpa preferida das pessoas nos dias de hoje, que é a crise, né? Eu tenho um treinamento sobre isso, né? Então, muita gente tem dado essa desculpa, né? Ah, não, mas é a crise. A crise, não, a crise tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá difícil demais. Gente, como tá difícil. Ninguém quer nada com nada, né? Ninguém, ninguém compra, ninguém vende, ninguém inicia, ninguém faz nada, ninguém sai pra rua. Ninguém... Gente, como as pessoas adoram, adoram, tá? Oh, como tá difícil, né? Mas a gente sabe que isso é papo furado, certo? Falando bem o português, claro, tá? É tudo papo furado, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe, né, que faz muito tempo que o Brasil está na crise, né, gurias? Pelo amor do Cristo. Essa crise, ela não é de agora, ela é, ó, tá? Faz tempo, certo? Olha aqui, para lá de 10 anos, certo? Exatamente, Débora, desde que nasci existe crise, certo? Às vezes piora um pouquinho, às vezes melhora, mas essa crise aí, gente, faz tempo, tá? Então não vem com essa de dar desculpite e dizer que é crise, certo? A gente também sabe que crise é sinônimo de oportunidade, tá? Principalmente que a crise é sinônimo de oportunidade para o nosso setor, tá? Para o nosso setor, crise é fermento, gente. Para o nosso setor, crise é fermento, faz crescer, certo? E a gente está crescendo muito no Brasil, com crise mesmo, tá? Por quê? Porque nós temos mais e mais pessoas precisando de uma renda extra. Eu digo que há 6 anos atrás eu estava vivendo uma crise pessoal e o que, que eu precisava? Eu precisava de uma renda extra, precisava melhorar minha autoestima, precisava me sentir bem, entende? Então, as pessoas estão vivendo as suas crises pessoais e as crises do país, que atinge determinados setores, que não são todos, né? E a gente tem com a faca e o queijo na mão, porque no nosso setor não tem crise, né? As pessoas querem uma alternativa de renda extra, ou seja, nós temos aquilo que as pessoas querem nas mãos, né? O nosso setor é dos setores que mais vende em épocas de crise, porque justamente as pessoas querem. Gente, tem bastante mulheres aqui, eu vi um homem online aqui, um diretor, mas a mulherada não é assim. A mulherada quer se sentir bem, quer. O que acontece quando a mulher entra em crise? Ela não quer adquirir alguma coisa, ficar melhor, mais bonita, não é verdade? Gente, eu, eu mesma, disse para vocês há 6 anos atrás, na crise do meu casamento, que eu tive a separação, tarará, o que que eu queria? Eu estava precisando de dinheiro, mas o que que eu pensei primeiro? Que eu queria melhorar minha autoestima, que eu queria ficar mais bonita, queria cuidar da minha pele. E eu não sou diferente de ninguém, né? A mulherada, ela pensa assim, ela quer ficar bem, ela quer comprar um batom novo para se sentir melhor. As pessoas são assim, tá? Tem uma série de dados aí que um dos últimos itens que as pessoas cortam, que as mulheres principalmente cortam, são os cosméticos, né? Primeiro elas cortam até fazer a mão, fazer pé e mão, porque isso elas fazem em casa, o cabelo elas fazem em casa, mas o rosto, o produto para tratamento do rosto não tem como fazer em casa. Elas têm que comprar e elas querem se sentir melhores, tá?
Então, vamos parar com esse negócio de botar a culpa na crise, né. Não aguento mais as pessoas falando nisso. Chato demais, tá. E as pessoas deprimem, elas deprimem, "Ai, meu Deus, é a crise", aí fica em casa lá vendo o jornal, só tragédia, desgraceira, que é pra, né, avalizar que, ó, viu, realmente tá horrível, tá um terror. Ai, por favor, né, levanta, TBC, tira o bumbum da cadeira e vai à luta, colega, né. Vamos lá, né. Então, vamos adiante. E daí, né, então, assim, o pessoal fala bastante em crise agora, e o que gostaria de saber, como é que eram os resultados, os teus resultados, na época quando não tinha crise, se é que como disse aqui a colega, né, desde que eu me entendo por gente, a crise existe. Gente, eu tenho 52 anos e desde criança eu ouço falar em crise, tá. Então, como é que eram os teus resultados na época que na tua cabeça não tinha crise, tá? Acaso eram resultados diferentes ou a crise é mais um pano de fundo para justificar outras razões para o não crescimento? Aí eu botei o carinha ali, né, porque isso até dá vergonha, né, gente, né. Então, vamos parar realmente de achar desculpa, que o que tem aí, vou dizer para vocês, é muita preguiça no lombo. É muita preguiça nesse lombo, tá bom? É, é muita autossabotagem, que mais que pode ser? Enfim, mas tem muito mais a ver com questões emocionais, com sair da zoninha de conforto, tá? Com comodidade. Vamos falar sério, né, gente? Vamos falar sério, tá? Então, né, não vem com papo de crise não, tá. E desculpa também que não dá para ficar emendando, né, gente. Ah, sempre tem um acontecimento, gente, sempre vai ter um acontecimento, sempre vai ter alguma coisa que não vai estar perfeito, certo. Independente do que estiver acontecendo, quando a gente decide, a gente vai lá e faz acontecer. Né. Por quê? Porque essas coisas, né, o resto tudo, sempre vai ter uma adversidade, sempre vai ter um problema com a família, sempre vai ter, né, um problema com o carro, sempre vai ter sempre, as coisas elas estão acontecendo na volta da gente, mas quando a gente está focada e determinada, a gente vai lá e faz, independente do que esteja acontecendo na volta. Eu não posso parar os meus planos, porque fulano deu uma topada no dedo, entenderam? Eu não posso parar os meus planos, porque, sei lá, sabe, o carro furou o pneu. Eu não posso parar os meus planos, posso. Eu tenho planos, eu tenho metas a seguir, eu tenho objetivos a seguir, eu não posso parar meus planos na primeira adversidade que aparecer. Se isso acontece, se isso está acontecendo, é porque tu não estás decidida, tu não decidiu, certo? Essa decisão, ela não aconteceu dentro do teu coração. E aí qualquer coisinha que aconteça te tira, te desvia do caminho, tá? Então, vamos lá. Não compra essa desculpa, não compra desculpa nenhuma. Aliás, não compra desculpa nenhuma. Nem de ninguém, nem tua, muito menos, tá? Coloca na tua cabeça coisas mais produtivas e busca caminhos novos. Faz aquilo que precisa ser feito e te desacomoda, porque na real, o que que acontece aí, né? Não existe mágica. A mágica, ela acontece quando a gente sai da poltrona, quando a gente sai da zoninha de conforto, certo? É exatamente aí o local onde a mágica acontece, certo? Não é na zoninha de conforto. E, na verdade, por pior que a vida da gente esteja, muitas vezes aquele pior é conhecido.
e a gente morre de medo do novo, né? Aquele pior não exige que eu faça nada do que eu já que eu venho fazendo, né? Nada diferente daquilo que eu venho fazendo. Aquele pior ali eu vou continuar daquele jeitinho, não ai, não mexe, deixa assim, tá? Certo? Né? E a gente sair disso, melhorar, significa que eu vou ter que, vou ter que me mexer, eu vou ter que sair da poltrona, eu vou ter que mexer com coisas, eu vou ter que mexer com padrões internos, eu vou ter que enfrentar os meus medos, eu vou ter que muitas vezes ser taxativa com as pessoas, eu vou ter que dizer às pessoas o que eu quero e ao que vim, né? Eu vou ter que muitas vezes impor o meu espaço. E isso tudo é que é desconfortável, na verdade, né? E isso tudo é que, né, deixa tenso o negócio. E aí a gente acaba assim, eu vou mexer com isso agora, deixa assim, né? Então, vejo muitas pessoas vindo, não, falando para mim assim, vamos, gurias, gente, olha, gente, vou dizer para vocês, se há coisa que me deixa, olha, eu tento, juro por Deus que eu tento, tá? Eu sou uma pessoa muito boa, eu tento, mas eu não aguento quando a pessoa vem com essa desculpa, porque é uma desculpa, né? Esfarrapada, dizendo assim, não, mas vamos devagar. Poxa vida, a pessoa está há 200 anos no negócio e está naquela do vamos devagar ainda. Peça um pouquinho, mas mais devagar, que, né? Poxa vida, tartaruga, né? Pelo amor de Deus, né? Então, gente, não, eu fico nervosa quando a pessoa começa a dizer isso, porque, na verdade, o que acontece quando a pessoa diz vamos devagar, né? E quando a gente sabe que já está ali, faz tempo que a coisa está patinando, né? Então, do vamos devagar, para mim, é uma baita uma desculpa. Não, cada uma tem seu tempo. Amor, teu tempo já passou, né? Então, vamos, vamos! Entendeu? Tá esperando o quê, criatura? Mas mais devagar do que isso, só lesma, né? Não é corrida de lesma, né, gente? E tipo, tá, tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem o tempo da gente, Deus tem o tempo dele, né? As coisas acontecem no seu tempo certo. Mas eu também acho que a gente tem que fazer acontecer. A gente tem que fazer o nosso, né? E isso me deixa, eu fico nervosa com isso. Porque são pessoas que muitas vezes eu vejo que tem tudo, né? Tem tudo para o que tá faltando é gana, sabe? Gana. É isso que muitas vezes falta, gana, sangue nos olhos, vontade mesmo, sabe? De fazer acontecer. Então, eu respeito, eu sempre respeito as pessoas que me dizem isso, olha, eu vou devagar, vamos com calma, vamos devagar. Eu respeito, né? Mas me dá um nervoso, me dá um nervoso isso. Eu fico meio aqui, né, segurando para não dizer, porque na real também, às vezes a pessoa tá falando isso, justificando também. Não, calma, vou com calma, vou devagar, vou devagar. Pô, que devagar o quê, gente? Vamos lá, né? Corre, neguinha. Então, as pessoas não fracassam, elas desistem. Essa frase é do Henry Ford, né? Então, não existe fracasso no negócio da gente, né? Não existe fracasso, na verdade, na vida não existe fracasso. Fracasso é uma palavra que não existe, certo? Quando a pessoa ela persiste, ela vai em frente, ela enfrenta os seus medos, ela retoma, ela vai de novo, ela vai acabar triunfando, ela vai acabar vencendo, né? Então, na real, o que existe é desistência. Então, sempre que tu disser fracassei, é porque tu desistiu. Então, chegou na metade do ano, as coisas não estão do jeito que tu gostaria, aí tu vai te sentir fracassada somente se tu jogar a toalha agora, tá? Porque senão
Se tu persistir, tu vai acabar vencendo, né? Na adversidade, uns desistem, outros batem recordes. Então, é isso. A gente precisa ser criativa, a gente a gente está sob uma influência, porque mesmo assim, eu não acredito em crise, tá? Não acredito, não comprei a crise, não tô nessa, entendeu? Não falo, tem horror de gente que fica falando de crise na minha volta, tá? Acho um saco mesmo, tá? Mas, o que que acontece? A gente ouve isso, e eu acredito muito nessa coisa de vibração, de energia, né? A gente ouve isso de todos os lados, né? É todo mundo falando, se queixando de crise. E isso acaba criando uma nuvem negra, né? Pesando em cima da gente, certo? E pessoas que estejam mais, digamos assim, influenciadas e mais contaminadas, elas podem realmente sucumbir muitas vezes a essa pressão, né? E eu sinto como se fosse alguma coisa que oprimisse a gente, né? Que ficasse ali nos apertando e tal. E se tu não aprender a lidar com essa adversidade, a ter bom humor, enfim, a sacudir a poeira, a dar uns gritos dentro de casa, enfim, se tu não fizer alguma coisa para driblar essas adversidades, fica complicado mesmo. Porque eu posso não acreditar, eu posso não ter comprado, mas eu ouço as minhas clientes falando disso, né? A gente vê pessoas comentando, falando e reclamando, entende? Então a gente precisa ter jogo de cintura, realmente ir, ter criatividade, ter bom humor para driblar essas adversidades e sair disso, né? E não entrar no esquema, porque a pressão é forte, é bastante forte, tá? Então, gente, vamos aprender a lidar com isso buscando, a gente precisa buscar meios, e muitas vezes os meios são, ai, olha, te conectar com Deus, é a tua religião, é meditação, eu medito, eu faço meditação bastante, né, uma coisa que me deixa serena, né, mais tranquila, vocês sabem, né, que eu gosto, né, falar contigo na frente do espelho, refazer algumas coisas, né? Alguns compromissos contigo mesmo, né? E todas essas coisas, tudo serve, tá? E principalmente ir pra rua, né, gente? E se mexer, tá? E, então, essa coisinha aqui do blá blá blá, tá? Não aguento mais blá blá blá, certo? Então, chega de blá blá blá, né, gurias? Chega de ficar e da gente ver gente falando sem tomar uma atitude. Então eu vejo também muita gente falando, falando, falando. Vou fazer, vou acontecer, vou isso, vou aquilo. E cadê? Né? Fica na falação e a gente não vê o resultado. A gente não vê a concretização do blá blá blá. Então, chegou de blá blá blá, não quero saber, né? Então, eu adotei duas medidas agora, né? Chega de blá blá blá. E não quero mais ficar arrastando corrente, tá? E arrastando corrente é o seguinte: quem quer, vem comigo. Quem não quer, fica no caminho. Eu não vou mais arrastar corrente, certo? Se a pessoa não está afim, o que eu vou fazer? Lamento, tá? Porque diretoras que estão aí, minhas amigas, minhas colegas, consultoras que já são líderes, né? Também. A gente perde muito tempo com quem não está afim de nada, certo? E isso é exatamente ficar arrastando corrente. Tá? Então, aquelas pessoas assim que tu vai lá, tu apoia, tu incentiva, tu pega pela mão, tu dá treinamento, ela nunca assiste um treinamento teu. Tu coloca coisas no grupo, né, da unidade, ela nunca nem visualiza.
né? Faz pergunta, manda recado, telefona. Então, essas pessoas são que a gente perde tempo com elas. A gente perde tempo. Chega, não perco mais tempo, tá? A Silvia tá se rolando de rir, Silvia. Tá se rolando de rir. Então é assim, ó, tá jogando comigo? Ok, vamos jogar. Porque tem um monte de gente querendo, né? Tem um monte de gente precisando, necessitando de uma mudança, de uma, né? E, gente, às vezes a gente tem que largar de mão mesmo, tá? Então, eu fiz uma análise também, como todo mundo, né? Chegou na metade do ano, fiz uma análise, né? E eu vi que eu perdi tempo demais tentando puxar, né? Puxar âncora, entendeu? Eu realmente perdi tempo demais esses 6 meses do ano, esses primeiros 6 meses do ano, tentando puxar âncora. E eu não vou mais fazer isso, né? E outra coisa é blá blá blá, não quero nem saber. Eu quero é atitude, né? Então, também cansei daquelas pessoas que ficam falando que vão fazer e eu não quero saber mais do que tu vai fazer, me mostra, faz. E depois eu, né? Então, enrolantes, não, tá? Então chega. Beleza? Então, o que falta muitas vezes pra gente é atitude. Então, blá blá blá, show, não quero saber. Corrente também não quero saber, tá? Eu quero é atitude, tá? Então, quando falta de sorte, quando falta sorte, tem que sobrar atitude, né? Porque o azar morre de medo das pessoas determinadas, ok? Então, muitas vezes, se não tá bom, a gente vai lá e toma uma atitude para mudar as coisas e fazer as coisas ficarem bem, ok? Então, agora, julho, dia 5, tá na hora de tu refazer os teus planos, certo? Tá na hora de tu traçar os teus objetivos e tomar atitude. Não adianta, para mim não adianta blá blá blá, né? Agora assim, ó, tu já me disse lá no início do ano o que tu queria, certo? Vocês aí, né? Vocês já disseram o que vocês queriam. Ok, eu sei o que eu queria também, né? Eu já me disse o que eu queria. Então agora é hora da gente refazer o nosso quadro de metas, ok? Por 2 anos a gente vai trabalhar como poucas, né? Mas em 2 anos nós viveremos também como poucas pessoas, certo? Então é hora de refazer o quadro de metas, tá? Vamos ver o que é, o que tinha data lá marcada, o que a gente tem que prorrogar de prazo, enfim, trabalhar esses prazos, ok? Vamos dar uma revisada, uma revisitada nesse quadro de metas e fazer acontecer agora já, tá? Mexer, mexer as pernas, né? Mexer as pernas, os bracinhos e ir em busca do que tu quer, tá? E nós temos aí início de trimestre, né? A produção para a estrela, né? É para já. A gente tem um cálculo que é muito legal. Eu achei uma ideia bem legal que eu vi nos grupos do WhatsApp. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? É, é tipo de uma rifa, mas não é rifa, tá? É um sorteio, na verdade, de uma cesta de produtos, tá? E o sorteio, cada número é R$ 19, que é o preço do batom, né? Do Pink Bambu aquele, tá? Então, compra o batom, o esmalte, aliás, não é o batom, o esmalte aquele, tá? O esmalte tá com a pontuação dobrada, né? Tá com uma pontuação bem alta, né, gente? Então, a gente compra os esmaltes para fazer esse sorteio, tá? Na compra do número, que é o valor do esmalte, certo? Tu já dá o esmalte para ela, né? Dá para comprar 100 esmaltes, foi a conta que foi feita, né?
a estrela Safira, tá? Dá a pontuação da estrela Safira. Então, é uma ideia bem legal. A pessoa já compra, paga o número ali para concorrer ao sorteio. Ai, eu tô com um pelinho aqui. Para concorrer ao sorteio e já leva um batom, né? Aquele batom rosa maravilhoso que está com a pontuação dobrada e o valor dele é menor, tá? Então a gente pode até barganhar aí, diminuir um pouco o valor da venda e tal, né, gente? Para fechar a pontuação da estrela, certo? Então, estamos iniciando o nosso trimestre e isso agora é o momento de você definir qual estrela que tu vai fechar, tá? Define já. Nós estamos no primeiro mês do trimestre. Qual é a estrela que tu vai fechar, tá? Então, vai fechar safira, vai fechar rubi, vai fechar diamante, esmeralda, né? Já define qual é a tua estrela. Já deixa bem marcadinho, né? O desafio trimestral também, já escolhe lá qual vai ser o prêmio que tu vai alicerçar lá, que tu vai alcançar, né? Tu sabe que tu pode alcançar outros níveis, né? Níveis maiores com inícios qualificados, né? Inícios de 600 pontos, né? Então já define, eu vou fechar a estrela safira, mas eu quero o segundo nível do desafio. Então eu tenho que fazer tantos inícios, né? São acho que 6, enfim, tá? Para conseguir o segundo nível. Já vai traçando a tua meta. Né? Quais os prêmios que tu quer, qual a estrela e quantos inícios tu vai ter que trabalhar para isso, tá? Nós trabalhamos com a venda direta, 4 inícios, ok, obrigada, Sabrina. Para quem tem Safira, quer chegar ao segundo nível. Faz esse cálculo, né? E trabalha para conquistar aquele prêmio que tu quer, tá? A gente trabalha num sistema, né, aonde não existe atravessadores nem distribuidores, né, é tudo entre eu e Mary Kay, né. A gente compra diretamente da empresa, certo? Revende diretamente para nossa cliente, certo? Então, o nosso lucro ele é maior, né? O preço do produto também ele acaba sendo um preço mais justo, né? Em função de não ter atravessador nem distribuidor, né? Então, entender que o nosso marketing é um marketing direto, né? É um marketing direto, entender o nosso negócio, o desenvolvimento, né, da carreira, a excelência que nós podemos alcançar dentro da carreira, né? Que todo mundo começa como consultora e vai galgando ali os degraus até diretora nacional, né? E onde a gente tem uma margem de lucratividade, de ganhos que é realmente impressionante, né? E estudar o nosso negócio e tentar enxergar esse negócio de uma maneira diferenciada. Então, eu tenho batido bastante nessa tecla com as gurias, né? Com a minha equipe, com aquelas que me ouvem, porque não são todas que me ouvem, né? Mas com aquelas que estão dispostas e que estão ouvindo, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla, né? De que nós temos um negócio próprio enquanto consultoras, né? Que é um negócio de vendas, que é um negócio de consultoria, né? Mas que o nosso negócio ele não é um negócio apenas de venda. A gente trabalha com liderança, desenvolvimento de liderança, né? E é aí que está a grande eureka desse negócio, tá? É quando eu compartilho a oportunidade, é quando eu enxergo que se o outro crescer, se o outro realizar os seus sonhos, eu vou crescer também, né? Então a gente está num negócio que é ganha-ganha. Eu não posso e não vou prejudicar ninguém, a não ser que eu seja uma burra, né? Então eu quero e vou trabalhar para que as pessoas do meu time e minhas descendentes sempre possam crescer, melhorar, prosperar, enfim, realizar os seus sonhos, porque assim eu também
vou estar realizando os meus, né? Entender que o grande lance é, depois de se formar diretora, formar outras diretoras, porque é assim que nós chegamos à diretora nacional, né? E é assim que a gente cria um passivo também, que eu não vou ter que fazer esforço para ganhar o que a unidade que eu formei lá, né? A diretora lá que tem essa unidade vai produzir e eu não vou ter que fazer esforço para poder para receber disso, né? Então é o grande lance, né? Claro que a gente faz, a gente orienta, a gente apoia. Eu não largo minhas diretoras, assim, não formei, agora se vira. Não, a gente sabe que não, né, gente? Mas é diferente o olhar que a gente tem, né? Trabalhando com uma diretora, colega, né? Orientando lá, a tua filha diretora. É diferente a relação que tu tem com as tuas lideradas, aquelas que ainda não são diretoras, né? A gente precisa fazer um trabalho mais ostensivo com essas do que com a unidade que tem uma diretora já, certo? Então, gente, é entender esse processo, entender os programas da companhia, entender e conhecer a empresa que nós estamos, né? Entender e conhecer os nossos produtos para que servem, então, eu vejo muita gente reclamando com pouca capacitação, né? Falando asneira, porque não conhece a fundo o seu negócio. E tá tudo na nossa mão, né? As ferramentas todas para conhecer o nosso negócio estão nas nossas mãos, tá? Então, isso é a diferença. A diferença do profissional que se destaca e do profissional que sempre vai ser medíocre, no sentido de estar na média, tá? É exatamente essa, o profissional que se destaca, ele vai atrás do conhecimento, ele não espera que as pessoas deem para ele, né, de tudo mastigado, entende? E a Mary Kay nos dá tudo mastigado, né, gente, tá? Mas, exato, o profissional, ele investe no conhecimento, na capacitação, ele busca isso e ele valoriza isso, né? E a gente tem gente, olha, nós diretoras aí, a gente se empenha, vai atrás de informações, monta treinamento e tem muita gente que não assiste, tem muita gente que não vai, né? Que acha, ela vai lá falar a mesma coisa. Então é arrogante, acha que já sabe tudo, entende? E aí para essas pessoas eu só posso dizer, que pena. Você não vai estar lá no 1%. Você não vai chegar, né? Você vai ficar na média, né? Você vai ficar ali no limbo, na zona da miséria. E não é isso que eu quero. E se não é isso que eu quero, eu estou fazendo a minha parte, estou levando para ti todo o conhecimento, toda a capacitação que tu precisa. Mas se tu não quer, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? Ok? Eu vou fazer por mim, vou fazer por aquelas que querem, né? Então, nós estamos aqui ó, com 182 pessoas online que querem, e estão me acompanhando domingo, né? Que acompanham outras diretoras, né? E que querem, elas estão aqui porque estão a fim de ouvir, né? E tem tanta gente que não quer. Fazer o quê, né? Foco em corte de iniciação, tá? Vê aí também as questões da corte. Estamos na metade do ano, fechou meia corte já, corte de vendas, corte das unidades diretoras aí, né? E corte de inícios, certo? Foca em uma das cortes. Tu acha que a corte de vendas não vai dar para ti, porque tu não faz esmeralda, porque tu ainda está começando? Ok, então vai para a corte de inícios, né? Corte das unidades aí, diretoras, é muito importante a gente buscar a meta, né, da corte das unidades, participar da corte, pelo menos, né, tá? Então, gente, buscar a corte. Então, o foco na corte de inícios faz aquela brincadeirinha, né, da pergunta para sua futura iniciada, se ela tivesse num carro, né, são 4 pessoas num carro, né, uma dirige, né? A outra senta no banco do lado e as outras duas no banco de trás, né? Uma no banco de trás, ela sempre traz o lanche, né? A outra sempre dá uma animada nas amigas e tal. A do lado é a copilota, né? E quem tá dirigindo.
e pergunta para ela qual lugar que ela se sentaria, né. E a partir da resposta que ela for dar, tu já tem mais ou menos o quadrante ali, né, das personalidades, né. Se ela escolher dirigir, ela provavelmente é uma personalidade dela é dominante, né. Ela usa suas habilidades em um novo desafio, aproveitando a sua experiência para trabalhar do seu jeito. Então, ganhe até 40% sobre as vendas. Construa seu time, ajudando e liderando outras mulheres a fazer o mesmo. Conquiste sua independência financeira com flexibilidade de horário. Se ela escolheu ver o mapa, né, ela é uma analítica. Para ela, essa companhia, ela precisa sentir que Mary Kay é uma companhia sólida, né? Com 50 anos, mais de 50 anos no mercado, né? Então, falar da carreira em detalhes para essa pessoa, dos reconhecimentos, das viagens, dos ganhos, da liderança, né? E apresentar os folhetos com valores e metas, né? Se ela escolheu animar as amigas, ela provavelmente é uma influenciadora, tá? Então, a gente pode falar para ela, né, que ela vai se encontrar com as amigas dela numa aula de maquiagem, que as amigas vão amar e tal. E que ela, com isso, ela vai se divertir e ainda vai ganhar uma renda extra, né? E que a Mary Kay oferece vários aplicativos e ferramentas online, porque essa pessoa provavelmente gosta disso, tá? Se ela escolheu levar o lanche, eu vou pegar aqui, porque no meu aqui tá meio tapadinho. Se ela escolheu levar o lanche, né? Ela é estável, né? Ela, a gente precisa mostrar para ela que ela vai ter liberdade para definir o próprio horário, né? Que ela vai poder estar sempre com a família dela, né? E que ela, apesar disso, ela vai ter como tirar uma renda extra, né? Gente, a gente sabe que aquelas que vão mais rápido, digamos assim, né? São as dominantes, né? E as analíticas, né? Eu vejo assim que normalmente as que vão mais rápido, digamos, é bem isso, tá? É a dominante e a analítica, porque a dominante ela é uma líder nata, né? E a analítica ela gosta de números, ela quer, né? E a gente sabe que a empresa tem isso a oferecer. A influenciadora, né? Eu acho mais complicado de lidar com a influenciadora, tenho algumas, assim, à minha volta, que elas se dispersam muito, assim, né, elas é muito oba-oba, elas normalmente elas têm várias atividades, elas são muito festeiras, então fica complicado, né. E a estável é aquela coisa da segurança, né, que é complicado, assim, no trabalho da gente, a gente precisa arriscar, né, a gente também tem a zona de risco ali, né. E uma estável, ela mais vai, todas elas podem ir, tudo depende muito da maneira como a gente conduz, né. É bem legal, é bem interessante essa brincadeira aí, né. E sempre é um bom momento agora da gente falar do Dia dos Pais, né. Se tu já tem, demonstrações agendadas, leva os teus kits, né, de pacotinhos de presente lá, mostra para as convidadas, né, que elas podem começar a comprar os presentes agora, né. Então, as pessoas estão cada vez mais em busca de presentes inusitados, né, que envolvam experiências e momentos únicos. E a gente tem a solução, né? Na nossa sessão de beleza, é uma grande opção de presente. A sessão de beleza é uma opção de presente, né? E a tua cliente ainda pode escolher entre as diversas opções. Fazer um spa em família, né? Pode ser uma coisa interessante. Oferecer, né, para ela e para o esposo um spa, né? Cuidados com a pele entre pais e filhos, né? Então, pegar a linha masculina aí, né, que está na promoção, abre um kitzinho daquele, faz a demonstração, né? O filho e pai, né? Tá? E falem, olha, a gente tem essa opção, né? Vamos fazer um spa em família, enfim, né? A gente precisa realmente falar.
levar os produtos embalados, bonitinhos, uma cesta e tal, já deixar para que elas possam se dar, né? É mesmo, tem Dia dos Pais. Pô, porque às vezes as pessoas, a gente tem perfis diferenciados aí, né? Muitas clientes não planejam, né? Outras planejam, outras deixam para a última hora, né? Mas a gente sempre tem que estar, a gente tem que ser proativo, a gente tem que estar um pé à frente, né? Um passo à frente, tá? Para suprir essas necessidades, né, das clientes, tá? Então o negócio é começar agora mesmo, né? Não é deixar para lá depois que virar julho, tá? E por último, gente, o que eu vou dizer, temos que nos sentir realmente como pessoas especiais, pessoas que fomos escolhidas para estar em Mary Kay, né? Porque alguém pensou na gente na hora e disse assim, poxa, essa pessoa tem o perfil Mary Kay. Eu considero isso uma honra, tá? Sinceramente, tá? Porque eu sei da beleza e da maravilha que é essa empresa e dos seus princípios, né? Então, alguém olhou para mim e disse assim, essa pode ser uma Mary Kay. Isso é um privilégio, né? Então, se essa oportunidade apareceu na minha vida, é porque Deus tinha um propósito para ti. É uma empresa que a gente sabe, pode não acreditar, pode acreditar, não interessa qual é a tua religião, mas a gente sabe da história da Mary Kay Ash, a gente sabe que ela colocou Deus em primeiro lugar. E que isso quer dizer uma coisa muito simples, né? É que ela criou uma empresa que tem um propósito, que é diferenciado do mundo corporativo aí fora, é diferenciado. Ela colocou Deus em primeiro lugar. E não interessa se tu acredita, se tu não acredita, não vem ao caso. Tu está dentro de uma empresa que a criadora, ela colocou Deus em primeiro lugar. E isso significa, sim, que a empresa tem um propósito nobre, um propósito diferenciado. E que se eu fui escolhida para estar nessa empresa que tem um propósito, né, diferenciado, é porque, de certa forma, eu sou especial, não é verdade? Tá? Então, vamos aproveitar essa dádiva, essa bênção e fazer realmente valer isso. Gente, vamos se dar conta e acordar, né? Vamos acordar, porque o que me parece é que tem muita gente dormindo, ainda não acordou, tá? Me parece que as pessoas estão dormindo. Eu não sei, anestesiadas. Eu não sei se vocês sentem isso, gurias, porque eu sinto isso da maioria das pessoas, porque as pessoas estão anestesiadas, elas estão, sabe? Não sei o que está acontecendo. Amor, acorda, né? Julho, alô, daqui a um pouco é dezembro. Então, galera, vamos lá, né? Porque gente, juro por Deus, eu tenho saído para a rua e o que eu tenho visto é muita gente precisando e querendo uma oportunidade. As pessoas têm me parado. Tá, mas como é que é? Como é que faz? Eu quero. O que que precisa? E por que que as pessoas estão chegando para mim? Eu digo para as gurias, né? Eu digo para a minha unidade lá. Eu digo para elas, por que as pessoas estão chegando para mim e não estão chegando para ti? O que que tem de errado aí, né? O que que está acontecendo de diferente aí, né? Então, para onde é que tu estás olhando também é outra coisa importante. Então, é aquilo que tu quer, tu tem que olhar para aquilo que tu quer. Tu tem que falar aquilo que tu quer. Tu tem que te comprometer com aquilo que tu quer. E tem que esquecer o que tu não quer. Deixa de lado o que tu não quer. Então, presta atenção, né? Bom, gente, meu recadinho para vocês hoje era este, tá ok? Eu espero que realmente dê uma chacoalhada, dê uma mexida aí mesmo, e a gente comece esse mês, né, como se a gente estivesse começando realmente o ano, né, e
disposta e decidida a fazer as coisas acontecerem, tá? Porque eu, minha filha, eu tô indo às ganhar, tá? Tô indo pra rua, eu tô realmente indo fazer acontecer, tá? Eu quero, eu decretei, já é, tô lá, entendeu? E vamos lá, né? Uma coisa eu digo, eu vou fazer de tudo para acontecer, certo? Vou fazer um pouco mais. Eu não vou fazer só o que é para fazer. Eu vou fazer um pouco mais. Pode ter certeza. Então tá, gente. Beijos, beijos. Muito boa noite. Fiquem com Deus e uma excelente semana e um excelente início de trimestre para nós. Beijo, gente. Vamos lá, vamos lá. Sempre nas canelas.